Olá pessoal, mais uma vez eu aqui Roberto Mendes num super vídeo técnico para você. Hoje eu vou estar falando sobre inteligibilidade para você e vou elencar 4 fatores que podem definir de modo positivo ou negativo a inteligibilidade do teu sistema, beleza? No final eu vou te dar uma super dica, tá? E quero aproveitar agora esse momento para que você possa dar um pause nesse vídeo agora, compartilhe esse link lá em cima com teus colegas do Facebook, a galerinha que curte áudio. Volta comigo para a gente assistir juntos e vamos nessa! Bom pessoal, falar de inteligibilidade, né, é um assunto muito complexo, mas em todo caso, o que é que nós esperamos de uma inteligibilidade? Qual é o conceito de inteligibilidade? Entre muitos outros conceitos, está relacionado a uma palavra emitida pela voz, ou seja, ela precisa ser entendida, né? Todo tipo de discurso, todo tipo de propagação que vem no sistema de áudio, para que haja inteligibilidade, ele tem que ser entendível para o público que está ouvindo, né? E para muitos pesquisadores, entendem que esse índice de inteligibilidade não pode ser menor que 90%. E no princípio do áudio é similar. O sistema de áudio precisa entregar a mensagem clara, definida e com o máximo possível de compreensão. Esse é o princípio de inteligibilidade. E perceba que a inteligibilidade não está ligado somente àquela ter uma caixinha boa, um microfonezinho legal não, né? E como falando na abertura do vídeo, eu vou te elencar aqui rapidamente 4 fatores que podem negativar, né, ou prejudicar o teu áudio, né, em termos de inteligibilidade. O primeiro fator são bons equipamentos, né? Não há como a gente escapar disso, né? É importante você, antes de comprar o equipamento, você fazer uma leitura técnica das especificações técnicas, ver curva de resposta, ver se a capacidade dos seus transistores se são de boas referências, se são transistores de boa qualidade, né? E para que todo o processo, desde a reprodução, né, ou seja, desde a captação, reprodução, né, o áudio seja entregue com inteligibilidade. E aí vai não só microfones, como caixas acústicas, processadores, né, enfim. E aí essa figura mostra alguma coisa, né? Ou seja, você tem que adquirir equipamentos de áudio de confiabilidade, marcas que podemos falar de marcas, mas marcas que já têm nome e já trabalham com qualidade, já expressam qualidade. Para que você entenda melhor, né, eu preparei aqui nessa segunda parte o fator de transição do áudio, ou seja, os diversos processos de processamento do áudio. Aqui começa pela captação, né? Da captação a gente vai para uma console. Aqui nessa primeira parte aqui eu coloquei o microfone, mas vem captação de voz, de violino, de instrumentos de corda, contrabaixo, baixo, guitarra, bateria, enfim. Ele passa pela captação, vai para uma console de áudio, né? Numa mix live, no caso num PA, num sistema ao vivo, ou no caso, se for para gravação, ele vai passar por um Pro Tools, por um Cubase, qualquer software de gravação, né? Depois ele vai passar pelo processador, que vai fazer os presets para cada caixa de som. Vai fazer os devidos cortes, né, para as caixas de subgrave falar na frequência adequada, as caixas de médio grave falar com a sua frequência adequada, as altas também falar. Então perceba que são vários caminhos e processamentos que o áudio passa, né? E passando depois pelos amplificadores, se o sistema for passivo, né? E se for ativo, logicamente vai diretamente para as caixas acústicas. Mas perceba que todo esse processo não pode ter interferências, né, para que o áudio siga com inteligibilidade, né? Então assim, esse é o primeiro fator, né? O fator de você ter bons equipamentos para que você realmente tenha um resultado final de boa qualidade. Essa foto aqui foi um evento que eu estava passando, né? E perceba a confusão acústica que está aqui nesse sistema aqui, né? Aqui de um lado você percebe que o camarada provavelmente colocou aqui uma caixa de 3 vias, onde tem um drive,
um Super Tweeter, 2 alto-falantes de 18 polegadas aqui para processar aí enfim, grave e médio grave junto, não sei como é que ele conseguiu fazer essa arte. E aqui 2 caixas de sub, né? E aqui uma espécie de um conjunto com Super Tweeter. Isso tudo cortado, pessoal, estava sendo cortado, digamos assim, por capacitores e diodos, enfim. E aqui no meio ele colocou mais uma caixa. Isso foi uma confusão, ninguém conseguiu entender nada. A banda que entrou lá estava um desastre total. Então, isso é um tipo de imagem, um tipo de referência que a gente tem que evitar, né? Seguindo adiante, o outro fator é a captação da fonte sonora. Isso aí é inevitável. E essa foto aí eu acredito que já deve ter acontecido contigo alguma vez, de o palestrante colocar um microfone na barriga e você, né, ter que empurrar muito ganho, né, e aí trazendo ruído de fundo junto e a captação não for legal. Então isso é algo que também precisa ser evitado. Isso aí o fator de inteligibilidade vai ficar depreciado. E perceba aqui nessa figura, tá, a simulação de uma onda sonora, que você vê a faixa dinâmica de operação, onde é que nós devemos trabalhar, né? E o ruído de fundo que nós devemos, inclusive, evitar. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Então, você tem que ter essa relação aqui, o máximo possível, para que ele funcione dentro da faixa dinâmica, né? Aqui, nós estamos vendo aqui um ceifamento lá em cima, ou seja, a geração de onda quadrada, porque o sinal já foi aumentado demais, ou seja, o ganho está muito alto. E aí isso acontece porque os transistores trabalham acima de sua capacidade e o que deveria ser áudio de qualidade acaba sendo gerado onda quadrada. Por isso nós temos que evitar, entendeu, esse tipo de captação. E sempre trabalhar aqui, ó, sempre trabalhar na faixa dinâmica de operação, né? Sempre ele fica numa região muito expressiva para que nós possamos ter uma boa inteligibilidade. Beleza, pessoal? Outro fator que a gente vai falar aqui rapidamente é o fator de tratamento acústico, está relacionado ao fator acústico, né? Ou seja, uma sala bem tratada, né? Você tem que ter uma sala bem tratada em termos de comprometimento acústico, né? Para que o som não fique... eu coloquei essa figura aí porque é uma figura altamente reverberante. Imagine um áudio disparado nesse templo aí, né? Porque a reverberação é isso, é aquela onda sonora que vai refletindo, ela bate, ela reflete, parece que não acaba nunca, né? E isso aí você não vai entender nada, você não consegue. Não adianta aí você ter um bom fator de captura, você ter um sistema super legal, mas a tua sala não tem o tratamento acústico adequado. E aí, né, perde-se a inteligibilidade. Nesse caso, o ideal seria que o tempo de reverberação fosse o menor possível, como o tempo requerido para que a onda sonora atenue, ali seja na região de 60 dB em relação ao nível de intensidade original. Ou seja, pois o tempo que o som emitido leva para perder 60 dB é, na prática, o quanto vivo o som fica dentro da sala depois de emitido, até que deixar de ser percebido pelos ouvidos. Ou seja, o ideal é que o fator RT60 seja o menor possível, né, para que o áudio tenha inteligibilidade, né? Eu quero deixar bem claro que o tratamento acústico se resolve com tratamento acústico e não com intervenção elétrica ou eletrônica através de sistema de áudio. Quem vier a você com essa proposta, ele está bastante equivocado, né? E um dos fatores, quando você for fazer o teu projeto, de você ter parâmetros de inteligibilidade, aliás, de reverberação no ambiente, é você usar o STI, que é um parâmetro de medição de inteligibilidade, né? E aqui é algum dos parâmetros que o STI, que é o Speech Transmission Index, ou seja, índice de transmissão de fala, né, cujos valores ele tem que ficar dentro dessas variáveis aí, pessoal, tá? De 0 a 0,30 ele diz que é ruim, de 30 a 45 pobre, de 0,45 a 60 razoável, de 60 a 75, né, bom, e de 0,75 a 1 a reverberação, o índice de SPI é bom, né? Aliás, é excelente, perdão.
Então, assim, alguns até estudiosos dizem que acima de 1,5 segundos de reverberação perde-se a inteligibilidade. Enfim, o interessante é você analisar o ambiente para que você tenha a certeza de que o teu sistema vai falar com inteligibilidade, tá? Vamos seguindo aqui para o quarto fator, que é o alinhamento de sistema. E aí, como diz o meu amigo Ricardo, o alinhamento de sistema começa dentro do depósito. Para você que loca, né? Ou seja, tem que manter a manutenção dos equipamentos, né? Amplificador ali, as caixas acústicas, reparo de driver, né? Processador, toda essa cadeia de equipamentos, ela tem que estar devidamente com a sua manutenção para que o áudio dentro daquela cadeia, né, sucessiva, aquele percurso que o áudio vai fazer, ele possa chegar com inteligibilidade. O segundo fator, aliás, o fator B, já falando de instalação, que você tem que verificar a posição polar do cabeamento, toda a linha de processamento deve ser analisada, ou seja, checar, né, a fase dos alto-falantes, de toda a linha de áudio. Você tem que analisar esse caminho aí, né, para que ele também não interfira no final. Posicionamento de caixas, diretividade, aqui a gente já vai falar sobre desenho de sistema. Quando você for projetar o teu sistema e você for locar o teu sistema, entenda que você tem que direcionar, né, o teu sistema, as tuas caixas acústicas, ter o posicionamento para que cubra a zona de audiência, né? Ou seja, muito cuidado, inclusive, com aqueles ouvintes que estiver fora de cobertura angular do teu sistema, que é o famoso off-axis. Ele não pode ficar fora. Às vezes, já fui em certos ambientes que, assim, o sistema tem essa ineficiência por algum motivo, talvez porque a sala foi reformada e foi aumentada, e aí o colega não fez um upgrade no seu sistema de áudio, e aí quem fica muito nas laterais fora do ângulo de cobertura realmente perde um pouco dessa inteligibilidade do sistema, né? Delay errado é um problema seríssimo quando você vai montar um sistema de áudio em ambientes muito grandes, quando você está fazendo o teu som ao vivo, porque você vai ter que colocar colunas para dar cobertura lá atrás, e aí você, porventura, erra um pouquinho ali na correção desse tempo, e aí você não entende, as pessoas que estão lá atrás começam a ouvir, né, um lado do PA falando, né, e aí o atraso da inadequada, ou seja, não existe uma correção de tempo nos delays, nas torres, e aí é outra bagunça também, né, que temos que ter muito cuidado em relação à correção de tempo dos delays, né. E a operação do sistema, né? Operação do sistema, você operador, colega operador, tem que também, sabe, muito cuidado ali na hora da tua mix, né? Às vezes você está até com a fala dentro de uma banda tocando, a fala tá legal, né? O cantor ali tá com a voz legal, mas muitas vezes o contrabaixo não está aparecendo muito, né? E aqui nós estamos falando de inteligibilidade no sentido geral. Inteligibilidade não só de voz, como também dos instrumentos, a bateria no lugarzinho dela ali, né, o contrabaixo, guitarra, teclado, as cordas, né, obedecendo os seus presets de equalização, os cortes adequados da frequência para o instrumento aparecer, né, reverbs e efeitos em alguns instrumentos que sejam coerentes, mas que não perca essa inteligibilidade também das notas musicais que o público quer curtir no evento ao vivo, né? E aqui um exemplo do que é um sistema, né, assim, com diretividade, né, e digamos assim, o posicionamento das caixas de maneira correta, o desenho do sistema ali cobrindo esse ambiente, a preocupação aqui, né? Isso é que nós temos que ter em mente, né? A diretividade correta, o desenho do sistema correto, para que toda a zona de audiência possa ter o entendimento da palavra e da mensagem que será entregue, seja em qualquer evento, beleza? Som alto demais também, pessoal. Eu estou finalizando aqui minha apresentação com essa pequena tabela, para que nós possamos ter um pouco de consciência, né?
Muitas vezes a mix do camarada está até legal, mas às vezes os níveis de volume estão tão altos que você acaba perdendo já digamos, a inteligibilidade, né, pelo excesso de volume, né, onda quadrada, e até pelo próprio sistema auditivo, que você começa a irritar e aquela mensagem, aquela digamos assim, palavra, né, que está sendo direcionada, já vai perder o sentido porque o som é muito alto, né? E aqui eu coloco essa tabela para finalizar. Perceba aí, né, que os estudiosos dentro da área de fonoaudiologia recomendam que você tenha no máximo 1 hora, né, de exposição diária em 100 dB. Em 115 dB, 7 minutos. Imagina aquelas pessoas que pegam aquela pancada de 130, sei lá, 125 dBs em trios elétricos aí em eventos, né? Você tem uma ideia de como vai ficar o ouvido daquelas pessoas em relação à audição daquelas pessoas que ficam vulneráveis a isso aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Pois é, pessoal, como você viu aí, eu elenquei apenas 4 fatores que eu acho determinantes, tá? Eu utilizo sempre esses critérios, tá, para os meus sistemas, quando eu vou fazer áudio, né? Existem muito mais, claro, mas eu me baseei nesses 4. Não coloquei nada que você não saiba, apenas para te relembrar comigo, tá? E eu quero te dizer que nós temos uma responsabilidade tão grande que a partir do momento que eu e você estamos na frente de um sistema de áudio, tá? Onde está havendo uma palestra, o palestrante está ali na frente, um pastor, um padre levando a mensagem, e de repente essa mensagem não chegar adequadamente ao seu destino final, então não se cumpriu o propósito para qual o evento ou sistema de áudio foi direcionado. Para você ver a grande responsabilidade que nós temos aí como profissionais da área de áudio. Eu queria também contigo fazer uma campanha, tá? E fazer você pensar um pouquinho qual digamos assim, o dBSPL que você está gerando no teu sistema de áudio. Como você está operando a tua mix? Será que você está com um nível muito alto, acima das especificações técnicas? Você viu naquela tabela, né? Pelos estudiosos, apenas 1 hora de exposição diária para aqueles eventos que nós estamos ali trabalhando em 100 dBSPL. Quero te lembrar, meu colega, que os teus ouvidos, os meus ouvidos, né, é a nossa principal ferramenta de trabalho e a gente tem que zelar por ela. Assim também como os ouvidos daquelas pessoas que estão no evento e nós estamos gerenciando o sistema de áudio, temos também que prezar pela saúde de toda essa turma aí. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. O importante é ter o teu feedback. Inscreva-se no meu canal. Assim você me incentiva a gravar sempre bons vídeos técnicos e com conteúdo para você. Beleza, pessoal? Forte abraço, Deus abençoe e fui!